Santidade inspira santidade. Hoje, dia 9 de fevereiro, vamos conhecer a história de Santa Apolônia. Santa Apolônia viveu no tempo do Império Romano, por volta do ano de 249. Era o tempo do imperador Felipe, que foi derrotado por Décio. Este, então, tornou-se um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. Apolônia era filha de um rico magistrado de Alexandria, cidade importante do Egito, então sob o domínio do Império Romano. Apolônia teve sua história contada pelo então bispo de Alexandria, São Dionísio, em cartas ao bispo Fábio de Antioquia. Um célebre feiticeiro que profetizava uma grande desgraça de que a cidade seria vítima se os adoradores dos deuses não resolvessem a exterminar os cristãos, que eram seus maiores inimigos. O povo deu crédito às predições do feiticeiro e abriu forte campanha contra os discípulos de Cristo. Uma das vítimas da cruel e estúpida perseguição foi Apolônia, uma jovem estimada pelas suas virtudes. Levada ao templo pagão e intimada a prestar homenagens às divindades, Apolônia negou, dizendo: "Meu Deus é Jesus Cristo, e só a Ele adorarei. Enquanto tiver vida, minha língua louvará a Deus, meu Senhor." O ocorrido era narrado por Dionísio, o bispo da Alexandria, no Egito, em uma carta que enviou ao bispo Fábio da diocese de Antioquia, no ano de 249. Na carta, ele escreveu que no dia 9 de fevereiro, um feiticeiro alexandrino, maligno, adivinho e falso profeta, que insuflava a população pagã, sempre pronta a se agitar, provocou uma terrível revolta. As casas dos cristãos foram invadidas, os pagãos saquearam os vizinhos católicos, ou aqueles que estivessem mais próximos, levando as joias e objetos preciosos. Os móveis e as roupas foram levados para uma praça, onde ergueram uma grande fogueira. Os cristãos, mesmo os velhos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados, escorraçados e condenados à morte, caso não renegassem a fé em voz alta. A cidade parecia que tinha sido tomada por uma multidão de demônios enfurecidos. Os pagãos prenderam também a bondosa Virgem Apolônia, que tinha idade avançada. Apolônia foi espancada violentamente no rosto, porque se recusava a repetir as blasfêmias contra a igreja. Por isso, teve os dentes arrancados. Além disso, foi arrastada até a grande fogueira, que ardia no centro da cidade. No meio da multidão enlouquecida, disseram que seria queimada viva se não repetisse em voz alta uma declaração pagã, renunciando à fé em Jesus Cristo. Neste mesmo instante, Apolônia pediu para ser solta por um momento. Sendo atendida, ela saltou rapidamente na fogueira, sendo consumida pelo fogo. O martírio da Virgem Apolônia, que terminou aparentemente em suicídio, causou, exatamente por isto, um grande questionamento dentro da igreja, que passou a avaliar se era correto e lícito se entregar voluntariamente à morte para não renegar a fé. Essa dúvida encontrou eco também no livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que também não apresentou uma posição definida. Contudo, o gesto da Marte Apolônia, a sua vida reclusa dedicada à caridade cristã, provocou grande emoção e devoção na província africana inteira, onde ela consumou seu sacrifício.
Passou a ser venerada porque foi justamente o seu apostolado desenvolvido entre os pobres da comunidade que a colocou na mira do ódio e da perseguição dos pagãos. E o seu culto se difundiu pelas dioceses no Oriente e no Ocidente. Em várias cidades europeias surgiram igrejas dedicadas a ela. Em Roma foi erguida uma igreja, hoje desaparecida, próxima de Santa Maria, em Trastevere. Santa Apolônia foi canonizada no ano 300. A igreja a canonizou e oficializou seu culto conforme a data citada na carta do bispo Dionísio. Seu culto é mais conhecido e divulgado na Europa, principalmente na Alemanha, França e Itália. Santa Apolônia é padroeira da odontologia e dos cirurgiões dentistas e das pessoas que sofrem de dores na boca e problema nos dentes. Por ter tido seus dentes arrancados, ela é representada com uma imagem de uma senhora com vestes simples, adornada de um véu. Tem a seus pés uma palma e uma fórceps na mão, segurando um dente. Que, a exemplo de Santa Apolônia, possamos todos os dias de nossa vida declarar que Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida, que só a Ele prestaremos culto. Com alegria, rezemos a oração a Santa Apolônia, pedindo a Jesus que nos conceda um coração adorador. Ó bom Deus, rogamos que a intercessão da gloriosa Mártir de Alexandria, Santa Apolônia, nos livre de todas as enfermidades do rosto e da boca. Lembrai-vos principalmente das criaturas inocentes e indefesas. Afastai, se possível, a amargura das dores de dente. Iluminai, fortificai e protegei os cirurgiões dentistas, para que sempre se dediquem ao próximo, com o amor que de vós emana, e nos seja dado usufruir de vosso reino. Santa Apolônia, intercedei a Deus por nós. Assim seja. Amém.